Se você estava por aí pelo YouTube procurando resolução da prova de Química do PAS, pode parar. Pode parar porque aqui no canal você encontra resoluções completas da prova de Química desde o ano de 2016 até o ano de 2023. Se você está procurando resoluções da prova de 2023, fica nesse vídeo porque você vai ter muito conteúdo logo após a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Vitor Piauí e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não nos conhece, se inscreve aqui no canal. Se você julgar que esse vídeo vai te ajudar, que ele vai agregar na sua preparação, deixa um like nesse vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E ele entrega para mais pessoas e isso me ajuda demais, eu te agradeço de coração e bora começar. Então olha só, da mesma forma como a gente vem fazendo nos últimos anos, a gente vai começar a resolução da prova do PAS 3. Então no momento em que eu gravo esse vídeo, no ano de 2024, é a prova mais recente, que é a prova do ano passado, no ano de 2023. E aí eu vou pedir para você ficar atento em uma coisa. Desde o ano de 2023, a prova do PAS 1 vem passando pela matriz nova. A prova do PAS 2 deste ano agora, de 2024, pessoal que fez PAS 1 ano passado, já vai estar com a matriz nova. Ou seja, este ano de 2024 é o último ano em que o PAS 3, você está se preparando, vai estar com a matriz antiga, tá bom? Então fica atento para você acabar não se confundindo e se preparando de maneira errada, tá bom? Nesse vídeo aqui, a gente vai tratar dos itens de número 41 até 44 da prova do ano passado. Os itens desse vídeo que a gente vai tratar, do 41 ao 44, eles são todos relativos à química orgânica. Ou seja, mesmo com a matriz nova, esse conteúdo vai continuar dentro da terceira etapa, dentro da prova do PAS 3. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo de 2025 para frente, mesmo assim, esse vídeo vai te ajudar porque está dentro da matriz nova do PAS 3, tá bom? Eu vou deixar aqui um card com estas resoluções que eu comentei. Todas as resoluções das provas de Química do PAS 3 desde o ano de 2016, tá bom? Esse ano de 2023, esse vídeo vai inaugurar essa série de resoluções que eu pretendo dividir em 4 vídeos. Então este é o primeiro de 4 vídeos. E aí eu vou deixar aqui também um card só com a playlist dessa prova de 2023, tá? Esse vídeo é o primeiro, então ele vai ser o único. E conforme eu for fazendo os outros vídeos, os outros 3 vídeos que complementam este, eu vou colocar tudo nestas 2 playlists, tá? A playlist que contém todas as provas e a playlist que contém só essa prova de 2023. Conversamos demais. Novamente, muito obrigado pela sua atenção, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao canal, caso você não seja ainda um consumidor costumeiro do nosso conteúdo, tá? Se inscreve aí e vamos lá para a gente poder começar a resolver esta prova de 2023, tá bom? Ele vai começar falando para a gente o seguinte, ó. Considerando a fórmula estrutural da cânfora, então ele deu para a gente aqui a molécula de cânfora, apresentada anteriormente, julgue os itens de 41 a 43 e assinale a opção correta no item 44, que é do tipo C. Show! Vamos lá, ó. Item 41 é o item do tipo A, né? Sabendo-se que a nitrocelulose tem a fórmula estrutural a seguir, é correto afirmar que a sua estrutura molecular contém as funções orgânicas éter e amida. Volta aqui para mim, ó. Muito importante você ir para a sua prova conhecendo os grupos funcionais. Ou seja, qual é o certo grupo de átomos que caracteriza uma certa função orgânica, tá? Então não confunda grupo funcional com a função em si. A função, ela é caracterizada pelo grupamento de átomos. E é isso que esse item vai cobrar que você saiba. Então ele fala assim, na sua estrutura molecular, contém as funções orgânicas éter e amida. A função éter é uma função oxigenada, tá? Qual é o grupo de átomos que caracteriza a função éter? O que vai caracterizar a função éter é um átomo de oxigênio entre átomos de carbonos, tá? Deixa eu só melhorar essa ligação química aqui que ela ficou feia, né? Então, um átomo de oxigênio entre carbonos é o que vai caracterizar uma função éter. Aí eu só te peço que você tome o seguinte cuidado. Se juntamente com este oxigênio e este carbono, tiver aqui, ó, um carbono que seja um carbono de carbonila, ou seja, C dupla O, cuidado, porque aí você não vai ter a função éter.
este grupo de átomos aqui representa a função éster, tá? Então, para ser função éter, tem que ser um átomo de oxigênio entre carbonos, mas esse carbono não pode ter carbonila, porque se ele tiver carbonila, aí vai ser função éster, tá? Então, dito isso, a gente já percebe que sim, na nitrocelulose, a gente tem a função éter. Se você observar aqui, ó, todos esses oxigênios que eu estou destacando, eles estão entre átomos de carbonos, e esses carbonos que estão ligados nesse oxigênio, eles não têm C-O, né? Então, se você observar aqui, ó, esse oxigênio aqui, por exemplo, ele está ligado neste átomo de carbono e neste átomo de carbono. E nenhum dos dois tem C-O. Então, de fato, esta função é uma função éter. Assim como este oxigênio aqui, ó, que está ligado no mesmo carbono que o outro, está ligado neste carbono, tá? E este outro átomo de oxigênio aqui também está ligado em outros dois carbonos que, por sua vez, não possuem carbonila. Então, de fato, a função éter está presente na nitrocelulose, tá? Agora, o grande detalhe que vai tornar este item errado é o fato de ele falar que vai ter a função amida. E aí, nesse caso, a gente não vai ter a função amida nesta molécula. Por quê? A função amida, ela é caracterizada pelo seguinte grupo funcional, ó. De novo a carbonila vai aparecer aqui, ó, o C-O. Agora, para ter amida, tem que ter o C-O, só que esse C-O, ele está ligado juntamente com o nitrogênio. Por isso que ela é uma função nitrogenada e não uma função oxigenada. Aí esse nitrogênio, normalmente, né, está ligado a dois hidrogênios, então este NH2, ele é muito característico da função amida, mas não obrigatoriamente. Pode ser que um desses hidrogênios seja substituído por um radical orgânico, ou seja, esteja ligado a um carbono, ou até mesmo os dois hidrogênios podem estar ligados a átomos de carbono. Mesmo assim, ainda vai se configurar a função amida, tá? Então, para que a molécula apresente a função orgânica amida, ela tem que ter um grupo funcional como este. Coisa que a gente não está observando aqui nesta molécula. Embora esses grupos que possuam nitrogênio tenham uma ligação dupla, e aí perceba que os grupos são todos iguais, né? Todos esses grupos que têm nitrogênio, eles são todos iguais e possuem o C-O. Desculpa, possuem o dupla O. Mas esse dupla O não está com o carbono. Por isso que eu não posso falar que esses nitrogênios aqui pertencem à função amida. Não tem nada a ver, tá? Então, esses nitrogênios não fazem parte do grupamento amida, por isso que o item 41 ele está errado, tá? Item 41, gabarito errado. Professor, então a qual grupo pertence a qual função pertence esse grupo funcional? Então, sempre que você tiver este grupamento aqui, ó, que ele está se repetindo aí, né? O grupamento NO2, e aí a fórmula estrutural dele é esta, né? Esse NO2 vai estar pendurado em alguma coisa. A gente está diante da função nitrocomposto, tá? Essa função, pessoal, ela nem costuma cair tanto na prova do PAIS 3, embora ela esteja lá na matriz, tá? Lá na matriz, que ainda é a matriz antiga, volto a insistir, né? Lá na matriz existe essa função, está constante lá na matriz, a função nitrocomposto, mas ela não é tão comum de cair. E aí caiu no ano passado, no ano de 2023, tá bom? Então, fica atento aí, porque pode ser que seja uma novidade de cobrança, tá bom? Ficou claro então? Item 41 é um item bem clássico de provas de PAIS 3, em que ele vai cobrar da gente a identificação das funções orgânicas que estão presentes nas moléculas, tá bom? Então, o item 41, ele está errado. Beleza. Vamos lá para o item 42. Ele vai falar o seguinte: a cânfora pode reagir com o álcool isopropílico, formando-se assim um éster. Uma questãozinha de reações orgânicas. É uma coisa que a prova do PAIS 3 gosta muito, tá? Então, olha só, o que a gente tem que lembrar disso aqui? A gente tem que lembrar quais são as possíveis reações químicas, especificamente reações orgânicas, que, primeiro, acontecem com um álcool como reagente, e aí vai depender de qual álcool. Nesse caso ele falou de um álcool específico, que é o isopropílico, mas a gente está falando de uma reação qualquer com um álcool que vai gerar um éster. Então tem que ser o seguinte, ó, tem que ser alguma reação que tenha álcool como reagente, alguma coisa vai reagir com álcool, e esta reação
vai gerar um éster. É isso que a prova quer que a gente identifique. A gente quer que identifique que se na molécula de cânfora existe alguma função orgânica que se eu encaixar aqui, ó, ou seja, se ela reagir com o álcool, ela vai gerar um éster. E aí você vai ter que lembrar o seguinte, quais são as possíveis reações que podem gerar isto pra gente, ou seja, reação com álcool para formar um éster. A gente tem duas reações clássicas em que isso acontece. Alguma molécula reagindo com o álcool e gerando o éster. Que reações orgânicas são essas? Bom, uma das reações orgânicas é a reação de esterificação, que é aquela em que eu reajo um ácido carboxílico, esse ácido carboxílico reage com o álcool, vai gerar éster e água. Essa daqui é a reação de esterificação, também chamada de reação de esterificação comum, tá? Esterificação ou esterificação comum, ou ainda esterificação de Fischer, porque foi o cientista que descobriu esta reação, tá? Então, neste caso, eu tenho uma reação de uma molécula que reage com álcool e gera éster. E a outra possibilidade que eu tenho é a reação de transesterificação, que é um próprio éster que reage com este álcool, vai gerar um outro éster, né? Não faz sentido gerar o mesmo éster, então a gente até põe assim, ó, éster 1, álcool 1. Quando eles reagirem, vai gerar o éster 2 e aí vai gerar outro álcool. Não faz sentido gerar o mesmo álcool de partida, né? Então vai gerar outro álcool. Esta reação é a transesterificação. Aqui eu vou colocar separado, porque não vai caber, tá? Mas o nome é tudo junto, tá? Transesterificação. Transesterificação. Nossa, ficou feio, mas é isso que a gente tem, tá? Transesterificação. Então, em outras palavras, o que a prova está querendo saber da gente? Ela quer saber, primeiro, se a gente conhece essas reações, e em outras palavras, ela está perguntando o seguinte, ó, lá na molécula de cânfora, tem alguma dessas duas funções? Tem a função ácido carboxílico ou a função éster? Porque aí, se tiver uma dessas duas, pode ser sim que ela reaja com um certo álcool e gere assim um éster. E aí, com isso, a gente vai concluir que o item 42 ele está errado. Porque se você for observar, peraí que deu um tilt aqui. Se você for observar a molécula de cânfora, você vai ver que a única função orgânica que está aqui presente é esta aqui, ó, que é uma carbonila entre carbonos, ó. Os dois lados dessa carbonila estão ligados a carbonos, ou seja, é uma carbonila secundária. A gente está falando de uma cetona. Então, nenhuma das funções que eu precisaria ter para que reagisse com um álcool para gerar éster está presente na molécula de cânfora. A única função que está aqui presente é a função cetona. E aí a função cetona ela não reage com álcool para gerar éster. Por isso, então, que o item 42 ele está errado. Belezinha? Item 43. Eu vou apagar esse nome transesterificação aqui, porque além de ele estar muito feio, né? Ele vai atrapalhar aqui a nossa resolução do item 43, tá? Então tá aí, ó. Item 43. O álcool isopropílico tem a seguinte estrutura. Estrutura molecular. E aí, nesse caso, já vou te adiantar, o gabarito desse item 43 ele é correto, tá? De fato, essa estrutura molecular é a estrutura do álcool isopropílico. Professor, como é que a gente sabe disso? Vou te chamar a atenção novamente. Também não é comum na prova do PAS 3 cobrar este tipo de nomenclatura para os álcoois, tá? O mais comum da prova é cobrar a nomenclatura IUPAC, que talvez seja aquela que você conhece, aquela que termina com OL, né? Os álcoois terminam com OL na nomenclatura IUPAC. Só que a gente tem também esta chamada nomenclatura alternativa, tá? Então, além daquela nomenclatura IUPAC, que vai tratar de prefixo, infixo e sufixo, a gente tem essa nomenclatura alternativa em que você utiliza esse final ílico, tá? Então, em que consiste essa nomenclatura usual dos álcoois? Já falei, é usar este final ílico. Então, como é que fica a nomenclatura alternativa, né? Nomenclatura usual. Você começa com a palavra álcool, tá? Diferentemente lá da IUPAC, que no nome da molécula não vem o nome da função, aqui vem, tá? Aí você vai colocar alguma coisa e o final ílico, que é o que a gente está vendo aí, ó. O que vai ser esse alguma coisa que vai acompanhar este sufixo ico?
O que vai acompanhar vai ser o nome do radical ao qual a hidroxila está ligado. Como assim? Olha só, se você pegar aquele álcool que é o mais simples de todos, que é o metanol, então se você pegar esse álcool, que é o álcool mais simples, o metanol, como é que ficaria o nome dele? Bom, então ele vai começar aqui, ó, o nome álcool, e aí eu vou imaginar que quem está ligado com a hidroxila é este radical orgânico aqui, ó. Qual que é o nome deste radical orgânico? O nome deste radical orgânico é metil. Então, este álcool, cujo nome IUPAC é metanol, também pode ser chamado de álcool metílico. Ah, então é assim que se dá o nome na nomenclatura alternativa? A nomenclatura IUPAC, a nomenclatura usual? Sim, é desta forma. Se eu pegar um outro álcool, um pouco mais complexo do que este, só que agora com 2 carbonos, que na nomenclatura IUPAC a gente chama de etanol, né? Então é aquele álcool com 2 carbonos. Então, se eu pegar este álcool com 2 carbonos, o nome IUPAC dele é etanol, porque o prefixo vai ser et. Agora, se eu for fazer esta outra nomenclatura, a nomenclatura usual, eu vou imaginar que ligado a esta hidroxila está esse radical orgânico. Qual é o nome do radical orgânico que tem 2 carbonos? Ah, é o radical etil. Então, quando eu for dar nome para este álcool na nomenclatura usual, eu vou chamar ele de álcool etílico. Que, aliás, é assim que a gente chama normalmente, né? O etanol no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, o etanol é conhecido como álcool etílico, não é isso? Então, é desta forma que a gente dá nome para o álcool sem usar a nomenclatura IUPAC. E aí, para isso, então, eu vou ter que dar nome para este radical que está ligado com a hidroxila. Qual é o nome deste radical aqui, ó, que está ligado juntamente com a hidroxila? Exatamente. Este radical é conhecido como isopropil. Para diferenciar ele do outro propil, que é o N-propil, né? Que é quando a ramificação está lá no carbono da ponta e não no carbono do meio. Quando a ramificação está no carbono primário, aqui, ó. Então, se a hidroxila tivesse ligado aqui, lá no carbono primário, no primeiro carbono, carbono 1, o nome dele seria álcool propílico, né? Normalmente, ou álcool N-propílico, como a gente poderia falar. Mas neste caso, como a ramificação está no carbono 2, no carbono secundário, a gente chama esse radical de isopropil. Então, consequentemente, o álcool que vai ser originado deste radical, quando eu colocar o final ílico, vai ser exatamente o álcool isopropílico. Por isso que o item 43 está correto. Certinho? E aí, para a gente finalizar este bloco de questões, esse bloco de itens, a gente tem o item de número 44, que ele vai falar para a gente o seguinte: a partir da fórmula estrutural apresentada, é correto concluir que a cânfora tem isomeria. Pessoal, se liga nessa dica que eu vou te dar. Quando ele te der assim apenas uma molécula solta, sem nenhuma outra para ele comparar, eu não posso marcar alternativas, ou que seja, né, se for de julgar item certo ou errado, eu não posso falar de isomeria plana. Porque a isomeria plana requer que eu compare ela com uma outra molécula. Ah, isomeria de cadeia. Tá, mas isomeria de cadeia com relação a quem? Isomeria de posição. Tá, isomeria de posição com relação a quem? Então, quando ele joga assim uma molécula sozinha e ele está perguntando sobre tipos de isomeria que vão aparecer nesta molécula, muito provavelmente ele está falando de uma isomeria espacial, não isomeria plana. Ou seja, ou ele está falando de isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, ou ele está falando de isomeria ótica. Para ter isomeria geométrica, a gente tem que ter uma ligação dupla entre carbonos, coisa que a gente não está observando aqui, ó. Aqui nessa molécula de cânfora não existe ligação dupla entre carbonos. Então a gente não pode ter isomeria cis-trans aqui, tá? Então, entre aspas, por eliminação, a gente vai marcar a letra B, isomeria ótica, mas eu não vou aceitar marcar só por isso, né? Para ter isomeria ótica, o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter carbono assimétrico. A gente precisa que a nossa molécula seja uma molécula quiral. E o que que é um carbono assimétrico mesmo? O carbono assimétrico, que é ele quem vai gerar a isomeria ótica, é aquele carbono que está ligado com 4 ligantes diferentes. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser um carbono saturado. Obrigatoriamente, ele tem que ser um carbono que faz 4 ligações simples. Mas, além disso, as 4 ligações simples que ele faz
tem que ser com átomos, tem que ser com grupos diferentes. E aí, se a gente for observar nesta molécula, eu vou marcar aqui de roxo, você vai observar que, por exemplo, este carbono aqui, ó, ele é um carbono quiral. Inclusive, a gente representa carbono quiral com um asterisco, tá? Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Por quê? Porque ele está ligado, ó, com este carbono aqui, e esse carbono ele é um carbono diferente. Por quê? Porque ele tem dois grupos metis aqui ligados, ó. Então, esse grupão aqui com quem ele está ligado é um grupo isopropil, parecido com aquele que a gente tratou aqui, né? Que a gente tratou aqui no álcool isopropílico. Então, é um carbono aqui no meio que tem dois metis. Então, um dos grupos ao qual esse carbono aqui está ligado, eu vou até mudar a cor de novo, ó. Eu vou deixar o carbono de roxo e o grupo que ele está ligado eu vou colocar de verde aqui, ó. Então, esse é um dos grupos ao qual esse carbono está ligado. O outro grupo que ele está ligado é esse carbono aqui da carbonila, ó. Então, cuidado para você não falar assim, ah, professor, mas dos dois lados ele está ligado com carbono, então é o mesmo grupo. Não, são carbonos diferentes. Esse carbono aqui é um tipo de carbono e o outro carbono aqui com quem ele está ligado é outro tipo de carbono. Então, são grupos diferentes, tá? Aí ele também está ligado com esse grupamento metil aqui. Então, o terceiro grupo com quem ele está ligado é um grupo metil. E o quarto grupo com quem ele está ligado é esse carbono aqui, ó, que está na pontinha, do ciclo aqui, do anel. Então, ele é um carbono totalmente diferente dos outros três. Então, de fato, eu tenho aqui um carbono assimétrico, que é representado com um asterisco, e por conta disso, reforça mais ainda o fato de que na cânfora existe isomeria ótica, tá? Ele não está comparando a cânfora com uma outra molécula para eu poder tratar de isomeria plana. Então, tem que ser uma isomeria geométrica, tem que ser uma isomeria espacial, não do tipo geométrica, mas sim do tipo ótica, beleza? Então, com isso, a gente fecha a resolução desse grupo de 4 itens, certinho? Se você achou que isso aqui te agregou, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal. A gente está quase batendo 1000 inscritos. Então, se você me ajudar, eu consigo chegar nos 1000. Se você gostou, deixa um like no vídeo, vai ajudar bastante. Aqui o canal é totalmente gratuito. Então, se você deixar o seu like aí, já vai me ajudar bastante. E ainda, encaminha para um amiguinho seu, encaminha para um grupo de estudos que você faz parte, porque eu vou te agradecer imensamente, e eu torço muito pela sua aprovação. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Valeu demais!